E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo BYD Yuan Plus, que é um SUV elétrico a preço de híbrido e que também é bastante tecnológico, bem diferentão, no bom sentido, bem bonito e também tem uma boa autonomia. Quer saber tudo sobre ele? Fica aqui até o final do vídeo. O Yuan Plus chega aqui no Brasil com a missão de deixar o SUV elétrico um pouco mais popular. Isso porque ele custa praticamente o preço de um SUV híbrido ou, dependendo do SUV, até mesmo uma combustão. Se a gente pegar um Compass top de linha, esse carro aqui é em torno de 30 mil reais a mais. É bastante dinheiro a mais, mas se a gente for comparar carro com carro, esse carro aqui tem um nível de tecnologia embarcada muito maior, de acabamento muito melhor e de espaço, os dois estão bem páreos ali. Bom, aqui na frente a gente tem tudo em LED, lembrando que o DRL em LED, ele é esse pedaço aqui de cima, mas quando a luz é ligada de noite, fica um LED também interligando aqui as duas grades, aqui por baixo do BYD. BYD escrito numa fonte bem bonita aqui, com este prateado, que é fosco e dá um detalhe bem legal. A placa, você vê que ela fica bem para cima, né? Bem diferente. Aqui uma câmera que faz conjunto com as outras câmeras, gerando a câmera 360. Aqui embaixo, radar do ACC. Lembrando que esse carro também tem outras câmeras e diversas funcionalidades aqui que fazem a frenagem autônoma, permanência em faixa. É um carro que praticamente dirige sozinho, além do ACC. Ele tem bastante função semi-autônoma, assim como a maioria dos carros estão tentando ter hoje em dia, uma coisa bem tecnológica. Aqui um Black Piano, essa entrada, parece uma entrada de ar aqui, bem bonito. Eu particularmente gosto bastante do design desse carro, acho bem fluido. Eu acho que também a traseira, o conjunto junta, casa muito bem. Aqui fica a portinhola de carregamento, que você tem tanto o padrão AC quanto o DC, né? Carga alternada ou carga contínua. A gente vai falar melhor sobre esses detalhes mais técnicos. Aqui uma das mancadas que eu achei desse carro é porque a chave ela é presencial, né? Porém não é daquelas que você encosta a mão, ele abre, aperta o botão e ele fecha. É um botão que você usa para abrir e para fechar, só que esse botão só tem do lado do motorista, não tem do lado do passageiro. Então se você quiser trancar, vai ter que usar a chave. Se você estiver do lado de cá, por exemplo, saiu do carro, quis pegar uma compra aqui, então peguei uma compra aqui na porta de trás, aí eu vou ter que fechar o carro pela chave, a não ser que eu dê a volta, feche ali e depois retorne para onde eu iria, né? Portão de casa, enfim. Aqui em cima tem esse rack de teto bem bonito, também em metal, esse prateado aqui, bastante cromado, né, em volta aqui da janela. Essa parte aqui, Black Piano, aqui no meio também um Black Piano, não é adesivo como alguns outros carros colocam, né. Eu acho que quando a gente começa a comparar SUVs elétricos, eu acho que cada vez eles fazem mais sentido. Aqui eu acho bem bonito também, sentido que eu digo entre a concorrência, porque, por exemplo, esse carro ele é 10 mil mais caro do que o Peugeot E2008. Ainda não testei aqui no canal, bem breve você vai ver aqui no canal. Só que ele é um carro menor, é um carro bem tecnológico, também tem um ótimo nível de acabamento, tem tudo, dirige sozinho, tem um acabamento espetacular lá dentro. Só que ele é menor, ele é bem mais compacto. Esse carro, teoricamente, ele seria um compacto, mas ele está meio que no meio termo, porque ele tem um comprimento de um Volvo XC40, por exemplo, são 4,45 m de comprimento, mas ele não é tão grande ainda como, por exemplo, o Corolla Cross ou ali o Taos, carros realmente SUVs médios. Mas ele também é bem maior do que um Kicks, é bem maior do que alguns outros carros que são compactos, um HRV, por exemplo. Quando a gente compara com o E2008, eu acho que os dois produtos estão muito alinhados. Mas quando a gente compara com o Jaque EJ-C4, que custa 240 mil, ou seja, é consideravelmente mais barato, só que é um carro extremamente inferior, o acabamento nem se compara, não tem assistência autônoma, não tem essa capacidade de autonomia, de alcance que esse carro tem, não tem metade do que tem de equipamento nesse carro. De design ele é bem bonito também, mas ainda acho que esse carro aqui faz muito mais sentido e em relação à direção, ao conforto, esse aqui é realmente bem melhor. Não que aquele carro não seja bom, ele tem lá seus méritos, mas antes de existir esse carro aqui, ele podia ser uma opção melhor.
Já hoje que existe esse carro aqui, aquele carro começa a ficar um pouco ofuscado ali. Se ele custasse, sei lá, 180 mil reais, talvez valesse a pena, mas por 240 começou a ficar pesado. Inclusive tem a avaliação completa dele aqui no canal também. Como é tradicional de se ver nos SUVs, bastante plástico aqui na lateral, nas caixas de roda e tudo mais. E aqui embaixo a gente vê aqui também um prateadinho bem bonito, gosto bastante. Aqui também câmera 360, né? Como falei, tem mais uma câmerazinha aqui para fazer o conjunto de câmera 360. Black Piano pintado da cor do veículo. Também tem sensor de ponto cego, esses tipos de assistências. E essa roda que também a gente não pode deixar de falar, que é uma roda que na minha opinião também é bem bonita. É uma roda que tem um pneu diferente aqui, né? O pessoal até postou já também que o modelo do pneu é Batman, um Batman A51, né? É um celular da Samsung junto com um super-herói. Ele é da marca Atlas. Enfim, é uma roda bonita, com esses plásticos aqui, ela é diamantada, mas tem uns pedaços de plástico aqui, com um desenhozinho assim, para poder dar um ar mais futurista, e que também ajuda a deixar ela um pouco mais aerodinâmica e também aumentar o alcance. Aqui no meio o logo da BYD, também bonitinho, gostei bastante, uma roda aro 18, bem legal. Lembrando que também a saída de ar, falei aqui, ela é realmente uma saída de ar, tá? Olhando assim parece que é fechado, mas quando você olha daqui você vê realmente o fluxo de ar, né? Então isso traz uma aerodinâmica melhor para o carro. Agora, uma das coisas que vocês mais se preocupam quando vão comprar um carro é isso aqui. Primeiro, ele tem um sistema legal aqui de abertura do capô, então você tem que puxar duas vezes, a primeira para ele realmente abrir e a segunda para soltar a trava. Ele não tem aquela travinha aqui embaixo, assim como lá nos carros da BMW. Acho que poderia, né, já ter, nesse caso aqui, desse carro aqui, que é tão diferentão, tecnológico, as alças pantográficas. É um pouquinho pesado sim, esse capô, mas isso aqui você vai abrir de vez em nunca, né? Aqui tem uma manta acústica de ótima qualidade, inclusive uma das melhores coisas que eu achei desse carro é toda a parte de acústica e de bloqueio do som externo. Eu acho que é realmente muito bom, funciona muito bem. Não sei se são os vidros que são mais grossos ou enfim, qual foi o trabalho deles, mas funciona muito bem, você não ouve quase nada lá fora. A acústica, assim, isolamento do carro é realmente muito bom. Mas enfim, falando aqui do que importa, motor. A gente vê que quase não tem nada aqui, né? Fica bem baixo. A única coisa que você não pode encostar ali são os fios laranja. Tenha sempre isso em mente, não é para brincar com eletricidade, fio laranja não é para você encostar, por isso que ele é laranja, que é para chamar atenção, dizendo assim, não toque. É um motor que rende até, na equivalência, 204 cavalos e 31,6 kg de torque. São números bons, fazendo esse carro aqui, que não é tão leve assim, fazer um 0 a 100 em 7,3 segundos. Ou seja, desempenho ele também tem muito bem. Ou seja, desempenho realmente ele manda muito bem. Aqui, praticamente o que é para você mexer é na água do limpador, que é o mais corriqueiro, e além disso, coisas pequenas que você vai fazer manutenção, mas normalmente você vai levar na concessionária, né? Não é você que vai fazer, não é igual um carro a combustão que você mesmo troca e mexe ali, nesse caso aqui não. Mas são bem menos componentes para mexer ou trocar, né? Como o carro elétrico não tem praticamente quase nenhum líquido a se trocar, não tem óleo, não tem essas coisas assim, então enfim, aí é papo outro vídeo. Mas eu achei realmente bem legal no geral. Agora vamos falar lá de trás. Ah não, antes disso, eu falei que eu ia falar, né? Já tô esquecendo já. Parte de carregamento. Bom, a gente tem os dois tipos aqui. Se você carregar no tipo mais tradicional, nesses wallbox que você encontra em parede, que normalmente tem 7 kW, você vai demorar ali 4, 5 horas para fazer a carga completa da bateria. Num carregador do tipo mais rápido, ele suporta até 80 kW de potência, num carregador desses ultra rápidos, você carrega em torno, bom, depende de quanto tiver sua bateria, mas vamos falar em média ali, se você tiver acabado ou perto de acabar a bateria, até 90%, 100%, você vai carregar em torno de 45 minutos a 1 hora. Tudo depende da situação, depende do posto, enfim, mas para você ter uma base, mais ou menos isso. Capacidade são 50 kW de capacidade, e esse carro ele tem uma tecnologia interessante, diferente, chamada Blade. Inclusive até a Tesla agora está fazendo e comprando esse tipo de bateria, que foi a própria BYD, inclusive, que criou. Inclusive a BYD ela é líder de carro elétrico lá na China, vende muito carro mesmo, então eles sabem, né, como fazer bem um carro elétrico. Eu acho que esse é o foco dos chineses hoje, eu acho que é o que separa
o carro chinês ruim, antigo, do carro chinês bom de hoje, porque sinceramente esse carro aqui é realmente muito bom. Mas, enfim, falando mais sobre essa tecnologia, sem querer entrar muito em detalhes técnicos para vocês conseguirem entender um pouco melhor, basicamente vamos fingir que 50 kW são equivalentes a 50 litros de combustível. Então, como se a gente fosse um carro, como se isso aqui fosse um carro a combustão e você conseguisse colocar 50 litros. Com esses 50 litros num carro normal, quanto você rodaria? Bom, vamos falar 400 com etanol. Para você conseguir rodar 800 km, o dobro, você precisaria de quantos litros? De 100, não é? É mais ou menos essa conta. Então, é mais ou menos proporcional. Bruno, o que isso tem a ver com carro elétrico? Bom, esse carro ele roda até 458 km, isso num ciclo que a própria BYD divulga. Não é exatamente o brasileiro, tem lugar que fala que é brasileiro, cada lugar na verdade fala uma coisa, né? Mas o brasileiro ele diz 295, 296 pelo próprio Unimetro. Roda bem mais do que isso. Mas vamos botar na mente 450, que dá mais ou menos para rodar ali. Mais de 400 tranquilamente você roda, vamos botar 450. Então vai, 450 km. Para você conseguir uma autonomia dessa de 450 km num carro tradicional com baterias convencionais, você precisaria de mais ou menos 70 kWh. 60 a 70 kWh. Isso para ter uma potência bacana, né? E conseguir extrair bem ali o desempenho do carro. Esse carro aqui ele tem 50 kWh e você consegue rodar esses mesmos 450. Então, se a gente for voltar naquela comparação do carro, é mais ou menos como se para rodar 400 km não precisasse de 50 litros, usasse 30. Ou, no caso, para rodar os 800 km, não precisasse de 100 litros, precisasse de só 50, entendeu? Então você precisa de menos capacidade para ter um alcance maior. O que isso afeta? Tempo de recarga. Ou seja, para você recarregar 50 kW, você demora muito menos tempo do que para recarregar 80, 70 kW. Então essa é uma das vantagens. Então, por exemplo, o Peugeot E2008 consegue rodar bem menos do que esse aqui, 100 km a menos de autonomia, e tem praticamente a mesma capacidade de bateria. Então, essa tecnologia é bem promissora, inclusive eu acho que daqui a uns bons anos a maioria das montadoras vão estar usando esse tipo de tecnologia. A Tesla já está seguindo nesse caminho e eu acho que é bem inteligente não querer necessariamente aumentar a autonomia do carro, mas sim diminuir a capacidade de carga, não diminuindo também a autonomia. Então, eu acho que é o futuro dos carros elétricos. Bem legal, né? Agora, bora aqui para a traseira que eu quero te mostrar algumas coisinhas bem legais. E já aqui na traseira do BYD OnePlus, bom, não preciso nem falar muita coisa, né? Olha que traseira bonita. Pelo menos na minha humilde opinião, ela é bem bonita. Bom, aqui o BYD é escrito por extenso. Em vez de estar o logo BYD, a gente tem Build Your Dreams, que é o significado de BYD. O B de Build, o Y de Your e o D de Dreams, que significa construa seus sonhos, faça seus sonhos. Ou seja, um carro bem motivacional, né? Está no trânsito assim, olha, ele fala, caramba, acho que eu vou correr mais atrás dos meus sonhos. Brincadeira, mas esse é o significado. Acho que talvez ficaria mais legal se fosse realmente o logo da BYD agora na frente e aqui atrás, mas enfim, isso não faz diferença alguma no carro. O carro não deixa de ser tão bom como ele é por causa da letra, né? Enfim, o design também condiz bastante lá com a dianteira. A gente também tem esses plásticos que unem aqui, parece uma saída de ar. Então, sensor traseiro, câmera de ré também, claro. Inclusive ele projeta umas imagens bem legais lá dentro, já vou mostrar isso melhor. E aqui também um tubo prateadinho, solução bem legal. Aqui atrás tudo em LED, então a lanterna em LED, luz de freio em LED, a seta em LED, inclusive a seta é desse tipo dinâmico, né? Quando a gente abre o carro aqui, ó, ela faz um zoom, zoom. E se você tranca o carro, ele também fecha os vidros e o teto solar, caso ele esteja aberto. Aqui você consegue ver que uma barra de LED une de ponta a ponta, de um jeito bem fininho assim, bem sutil, bem minimalista. Bom, esse carro no geral ele tem esse conceito ao mesmo tempo que minimalista, ao mesmo tempo que diferente, ele é exótico, eu diria. Bom, bem bonito, né? Aqui também tem esse limpador aqui que eu acho que ajuda bastante. Alguns carros são muito grandes e aí fica um pouco esquisito no design. Alguns carros são muito pequenos e não resolvem nada. Aqui ajuda bastante. Quando está chovendo ajuda realmente bastante. Aqui tem esse, eu gosto bastante, acho bem bonito esse detalhe aqui na traseira, que a gente tem esse, como se fosse um aerofólio aqui, bem bonito. Eu gosto também disso aqui, né? Eu vi gente falando que não gosta. Esse carro tem um ar bem marítimo, assim. É um carro que puxa bastante pro lado
coisas do mar, né? Ele tem um nome de dolphin lá fora. Isso aqui lembra bastante as escamas de um peixe. Dizem que lá na frente lembra bastante um golfinho. Tem algumas coisinhas lá dentro também, como as cores, que lá tem o azul. O banco parece umas conchinhas, coisas assim que fazem lembrar desse tema de mar e coisa mais marinha. Aí você vai dizer se acha que realmente é ou não, ou se é só uma viagem muito louca de quem está falando isso tudo. Eu acho que sim também, mas se você não achar também, ok. Bom, aqui o porta-malas ele tem 440 litros de capacidade, que é um bom espaço, mas ele não é tão alto, ele é um pouco achatado, mas ele é bem largo e bem profundo. Aqui do lado a gente tem espacinho para colocar coisas menores, talvez ali uma sacolinha ou algo do tipo. E ele tem step, o que é bem importante, porque funciona assim aqueles kits de reparo, mas isso se você só furar o pneu. Se você rasgar, tiver algum problema, como eu tive por exemplo com o Volvo C40, pode esquecer. Aí você tem que usar o step. Não é daquele tipo mais fininho, mas também não é igual é na roda ali. Então também luz em LED, mas não tem tomada. Eu acho que uma das poucas coisas que faltam nesse carro para ele realmente ser perfeito é o porta-malas elétrico, já que não é, você tem que fechar aqui na mão. Não é uma tampa pesada, é tranquilo de usar, mas seria bem melhor se fosse elétrico, ou até mesmo se tivesse aquela frescurinha lá de você passar o pé por baixo, sabe, né? Bom, deixaria o carro mais caro também, isso talvez tiraria um pouco do custo-benefício, mas assim, no geral o carro tem muita tecnologia e também tem bastante coisa, não acho que isso faça tanta diferença, mas eu acho que é uma das mancadinhas. Agora, eu acho que a coisa mais legal desse carro, tem que abrir o carro, então ó, não é só colocar a mão aqui, né? Você tem que apertar o botão, de fato. Retrovisor, vocês viram que ele rebate. É a coisa que todo mundo que andou comigo gostou, mais gostou desse carro. E eu acho que sem isso, esse carro não seria o mesmo. Ele toca música, não é na caixa de som não, você mesmo faz sua música. Brincadeiras à parte, lógico que isso não é a coisa mais importante do carro, mas o que é legal é tirar aí algumas boas risadas com quem anda ou aqui atrás ou lá na frente, porque lá na frente também tem todas as portas, enfim, interessante. Dizem que isso ajuda um pouco na qualidade sonora. Inclusive esse som aqui é um sistema Dirac, é um sistema escandinavo, tem todo um lance de sala hi-fi ou de... enfim, a gente vai ver isso lá na frente. Som legal, gostei. Aqui também tem um design bem diferente. E eu vou falar, bom, entra aqui comigo. Vem ver um pouquinho mais dessa doideira que é aqui dentro, que é bem legal, eu gostei bastante, vem.